Amazonas. Eu sou a Ana Bonfim. E eu, Ana Carol. E sejam muito bem-vindas a mais um Entre Pipoca. Aê! Hoje nós vamos dar continuidade a essa saga que nós começamos, que você já viu aí no título, que é Harry Potter. E o filme da vez é o 3 e é Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. E o filme já inicia, né? Eles estão nas férias novamente e já inicia ele dentro do quarto, debaixo do lençol, fazendo magia. Aí, Que na verdade só vê a luz do quarto, né? É. Acendendo e apagando, acendendo e apagando. Aí o tio dele abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ó, não sei que trabalho que ele tem, porque ele sabe que ele tá fazendo isso, mas ele insiste ainda assim em ir lá olhar, né? E o Harry fingindo que tá dormindo. Começa nessa vai e vem, e ele consegue fazer o que ele vai fazer e vai dormir e amanhece o dia. E tem uma visita indestejada. Exatamente. Que é quem? A irmã do tio dele. Aí ele diz, tio, assina isso aqui pra mim. Aí ele faz o quê? Ele fez alguma coisa da escola. Eu só vou assinar no final do dia se você não fizer nada. Aí ele fez, se ela colaborar. A gente sabe que ela não vai colaborar. Acontece, né, lá um negócio e a mulher vai perguntar o que foi que ele fez com ele, pra onde é que ele tá estudando. Aí ele diz que é numa escola. Aí ele faz, e eles usam a vara? Sim, eles me castigam muito, ele bate muito em mim. Aí o tio dele faz, como se sim, continue assim. Aí ela pega e começa a falar do pai Dos pais da dele. mãe, né? Quando fala da mãe, não é assim, é sim, porque chama ele de cachaceiro, né? Insulta o pai dele. Aí ele faz que não é, e quando ela fala da mãe, aí ele começa, aí ela levanta o dedo assim. Aí o dedo começa. Inchando. Incha. Aí ele faz, Harry, pare com isso. Ele fez, eu não vou parar. E ela começa a inchar e vai, e aí se agarra. Aí quando ele começa a levantar, ela faz, não ouse me soltar. Aí ele fez, eu sinto muito. Aí larga ela e ela começa a pular. Aí ele corre pra cima do quarto, né? Fecha a porta e fica brabo. O tio dele quer que traga a Guida de volta. E ele disse que não vai trazer. Aí ele pega e traz, né? Já mostra ele descendo com a mala dele do quarto e diz que vai embora, que é melhor ele estar em qualquer outro lugar do que lá na casa. Eu fiz até que enfim, né? Porque foi 3, fora o tempo. Ele levou 2 filmes pra descobrir que era melhor estar em qualquer lugar e vender daquela casa. Aí o tio dele não enfrenta ele porque ele tá com a varinha assim e ela faz, você não pode fazer magia fora da escola e você vai me pedir? Eu sei que ele sai, né, pra rua e tudo mais, quando chega no coisa lá ele se senta. Contanto que ele se senta, Ele começa a perceber umas coisas estranhas e uns aparece ventos diferentes, né? umas coisas bem filme de terror. Do nada Aparece um lobo, né? Que ele vê só de relance, assim. Quando ele presta muita atenção, aí aparece lá um ônibus muito massa, muito show louco. de bola. Aí o cara, quando desce, né, pra estacionar, ele faz assim, boa noite, o meu nome é fulano de tal e aqui é o ônibus dos bruxos perdidos. Aí o Harry olha, aí faz assim, ele faz, o que você está olhando? Ele, nada não. Homem, então entre logo no ônibus. Aí ele pega, vai pegar, ele fez, não, eu pego, ele pega. Ai, que pesado, aí pega, aí o cara, gente, aquele motorista. Eu acho que ele é mais cego do que o meu pai. Aquilo ali não tem nem condições, velho, cego. E o guia é o melhor ainda. O guia é uma cabeça sem corpo. Acho que aquilo ali, Com os olhos fechados ainda. aquilo ali é um boneco de voodoo, minha gente. Só pode. Aí vai, Harry, vai! Aí começa aí, Minha gente, ele vai embora. Que o interessante é que tem gente dormindo na cama e não tá nem aí, né? O Harry vai pra um lado, vai pro outro, cada parada é uma trombada assim na porta. Aí ele faz, você vai pra onde? Ele fez, vou pro Caldeirão. Furado. Londres, vai. Eles têm que passar por um negócio bem estreitinho, que é aqueles ônibus de Londres. Aí ele fez, olha as cabeças aí. Aí todo mundo fica assim, ó. Aí passa e faz, Aí vai embora, eu... Ninguém sabe o que é mais doido nessa cena. Se é o ônibus, se ele fica estreito, se ele não vê, se é o cara, o guia e o que tá dirigindo. E aí nós temos uma crítica social. Até os bruxos têm assistência e nós não temos nada.
Aí neste ônibus, né, ele descobre que o Sirius Black, que é um dos personagens que vai dar continuidade, que tem ligação com ele, e mostra que o Sirius Black, ele fugiu da Ele é prisão o de Azkaban, que Ele- é onde fica todos os bruxos perigosos Exatamente. E ninguém nunca fugiu dessa prisão. Tanto é que nessa prisão, né, tem os dementadores, né, que é como fosse o segurança, o guarda que tá procurando pelo Sirius Black, e que a gente vai descobrir mais lá na frente como é e o que é que acontece. Mas aí, enfim, o Harry chega no caldeirão furado. Quem recebe é já um coisa, né, e faz... Aquele mordomo. O mordomo é estratégico também, minha gente. Vocês não estão entendendo as entrelinhas desse filme. Se você acha que o mais estranho era a cabeça guiando o ônibus, não. Aí ele vai, Harry Potter. Ele leva, né, o Harry Potter até o ministro da magia, porque como ele fez a magia com a irmã, né, do tio dele, e ela tava abanando, todo mundo viu, então eles obviamente têm que resgatar ela, secar ela na medida do possível e fazer a solução, né, acontecer. E ele é como ele fosse ter uma disciplina. Ele achou que ele ia ser disciplinado por não poder fazer magia fora da escola. Mas quem nunca fez, né? Principalmente como o ministro disse, é um parente, né? Tá perdoado. Tranquilo, besteira. Então, né, estamos aí. Se a gente um dia entrar numa escola de magia, podemos usar contra os nossos parentes. Pode Principalmente não, mas, aqueles assim, indesejados. Aí o cara lá faz... Você quer um chazinho? Você quer um bolo? Você quer isso? Aí ele faz... Não, tá bom. Mas você não quer isso? Mas aí ele não fala, minha gente. Esse é o interessante. Ele fica só oferecendo as coisas. É. E é nessa história que o ministro manda ele por quarto e diz que as coisas deles para o outro dia já está pronto, né? Porque começa as aulas em Hogwarts no outro dia. Exatamente. Então ele vai para o quarto dele. Aí ele desce para ir tomar café da manhã e tudo mais e encontra os amigos, a Hermione e o Rony discutindo sobre o gato e o rato, né? Porque essa briga do gato e rato que só Jesus minha causa, né? Eles encontram ele e falam, Harry, você por aqui. A mãe dele, você já tá bem? Você já tá tudo? Você já tem alguma coisa? Você já tem tudo? Ele fez, não, eu estou bem, senhora. Né? E encontra o pai do Rony e começa a falar porque tem várias fotos do Sirius Black que é pra todo mundo ter cuidado e tudo mais. Mais uma vez, ele dá dizendo ao Harry que o Harry tenha cuidado com ele, porque ele é perigoso. E por conta que esse Sirius Black, ele foi um dos capangas do Voldemort. Aquele que não pode ser dito o nome. Exatamente. E como o Harry derrotou ele no primeiro filme, ele vai atrás do Harry. Então, por conta disso, é pra ele ter muito cuidado. E, acima de tudo, não procurá-lo. Exatamente. Aí ele não entende por que não procurá-lo, né? Mas nós entendemos por quê, né? Ele fica sem entender o porquê, mas obviamente ele vai descobrir o porquê, né? Ele não vai ficar calado, quieto, por nada. E já mostra eles indo, né? Pegando e embarcando na plataforma 3/4 para o Hogwarts. E no meio do caminho, nós temos uma visitinha inesperada. Porque lógico que eles entram numa cabine onde tem uma pessoa já lá dormindo, né? Já tem uma pessoa lá dormindo, como era a única que tava livre, que dava eles 3, eles ficam. E daí é nos apresentado, né, os Dementadores. Os Dementadores, que é justamente quem tá procurando o Sirius Black. Então, como é caminho da escola, obviamente, eles vão dar lá. Então, começa fica congelado, né? Toda vez que eles chegam, ficam tudo congelado. Primeiro, o trem que nunca parou, né? Do nada. Exatamente. E começa a haver uns barulhos estranhos, aí anuncia que é os Dementadores que estão procurando, né? Pra ver se tá tudo certinho. Exatamente. É como se fosse as polícias. É, né? Alô, polícia! Aí chegou lá no trem. Então, esses Dementadores chegam até a cabine que o Harry tá com seus amigos. Quando chega, obviamente, a gente já vê que ele tá sugando alguma coisa. Aí, na hora que ele começa a sugar, a pessoa que estava dormindo, até então a gente não sabia, saca lá a varinha e diz um nome lá e o negócio corre. Aí ele faz, você tá bem? Ele faz, tô bem. E aí eles veem que o Harry, né? A gente vê que o Harry desmaiou. O povo acorda lá, ele pergunta se tá bem, aí ele diz,
eu tô meio sem perspectiva. Coisa que a gente vai entender mais na frente, que é quando é perguntado pro Dumbledore o que é que acontece. Se alimentam da sua felicidade. Então é por isso que toda vez que quando ele chegou perto do Harry, começou a sugar. Porque ele tira pra você se tornar uma pessoa... Que tem só momentos tristes, Uma né? pessoa Porque triste. o que sobra quando tira o Os que é bom, momentos bons, só as você. lembranças boas. É realmente, você vai se tornar uma pessoa ruim, sem coração, e vai dizer, sai cachorro velho aqui. Sai, o trem continua e chegam na escola. Quando chega na escola, a pessoa que salvou ele lá do trem é o professor novo De artes ocultas, professor Lupin. Outro professor, né, que foi apresentado é o Hagrid, que no outro filme ele não era, mas nesse ele vai ser o professor das criaturas mágicas. Porque a outra professora foi aposentada. E aí o professor Dumbledore fala que não se assustassem, que os dementadores estão na escola, estão ao redor e tudo mais, para proteger a escola, até porque todo mundo sabe que o Sirius Black fugiu e eles precisam achá-lo. E vamos pra primeira aula, que é a aula de clarividência, que é uma professora doida, maluca, aquela mulher. Ela não bate bem da cabeça, né? Mas também considerando que a aula de clarividência é sobre o futuro. Não, e vamos considerar que o filme a gente tá falando sobre o quê, né? Então... Quem vê o futuro geralmente não bate bem da cabeça. E é o caso da professora. E do nada, entram 2 e sai 3. Porque a Hermione aparece do nada. O Rony questiona, mas ninguém liga, né? Porque até por... Quem vai ligar? A gente vai descobrir lá na frente como que ela tá fazendo... O porquê disso tudo. Exatamente. Né? Porque aqui no filme do Harry, tudo tem ponta solta, tem explicação. E já começa nessa aula de clarividência com um negocinho de coisa De xícara? de chá. Que pra mim é aquele negocinho lá de borra de café, que aí vocês estão ligados que sabe o que é, né? Enfim, ela faz a mesma coisa, que é pra você beber e aí o que ficou vai dizer exatamente o seu futuro. É e pra ela... ler o seu futuro, né? E justamente a mulher diz lá umas coisas muito loucas sobre o Harry, que ela faz logo uma demonstração com o Harry sobre um negócio lá e diz que ele tem a marca do sinistro. O que é isso, minha gente? Aí Ninguém sabe. Aí um lá abre a folha e diz que a marca do sinistro é o quê? É que a pessoa terá muitas provações como se ele já não tivesse, né? Você é filho de quem ele é, a família já mostra isso, né? Como se a família dele já não fosse provação suficiente. É porque, tipo assim, você acha que você já passou por provação? Você ainda vai passar por pior. E fica pior, entendeu? Exatamente. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele tem felicidade. Exatamente. Que é uma coisa bem interessante. Ou seja, que ele vai sofrer. Sim, ele vai sofrer que não condenado. Mas que ele vai ser feliz. Exatamente. Ou seja, o equilíbrio aí, né, minha gente? E saindo desta aula, vamos para a próxima. A estreia. A estreia do Hagrid como professor, né, Hagrid? Você tem que perdoar as pronúncias, porque a gente ainda tá aprendendo. Já mostra... O bicurso. Você não pode chegar perto dele de qualquer jeito. Primeiro, por ele ser um animal grande, né? E não tem costume, obviamente, de pessoas. Então, você não pode chegar de qualquer jeito e ele... sempre tem que ter uma reverência. Pra ele entender que você pode chegar perto dele e autorizar. E pede um voluntário. Quem que se voluntaria porque... Ele é um voluntário sem ser voluntário, porque, tipo assim, quando o rei acaba de falar, aí todo mundo vai pra trás, só o rei fica na frente e ele não percebeu. Aí ele faz, como ele se voluntariou, né? Então, o primeiro vai, ele olha assim e faz... E vai, na fé... Mas a gente viu que ele foi bom. Ele foi na fé, minha gente, e deu certo. Porque o bicurso gostou dele. Bota ele, faz a referência, abaixa a cabeça, aí passa a mão assim no bico, aí passa a mão assim nele, aí ele samontou-se nele e foi embora pro outro lado. Volta. Nessa questão de volta, o bonitinho lá, que o Malfoy, que não tem o que fazer, acha que é de qualquer jeito, né? E aí foi fazer do jeito dele. Levou, foi o quê? Uma coiçada. Eu achei bem feito. Eu também, essa foi pouco. Por conta disso... A aula é cancelada no meio. Exatamente, porque tem que levar ele para O Hagrid leva ele para a enfermaria. E aí partimos para a aula de artes ocultas com o professor Lupin, né? Que traz uma coisa bem interessante também
pra dar aula sobre o bicho-papão. A gente vê que o bicho-papão, ele é a representação do seu maior medo. Então, como por exemplo, o Rony, ele tem muito medo de aranha. A gente viu isso no outro filme. Então, o bicho-papão vem na representação da aranha. Quando está de frente pra ele. E o que faz é perder todo esse medo? Ridicularizar, né? Exatamente. Tanto é que o feitiço pra fazer isso é o ridículos. Então, quando aparece a aranha, que ele faz ridículos, aí a aranha aparece com um monte de patinha. E começa lá e vai pular, vai botar e cai, todo mundo começa a rir, então some, né? E vai ele, vai o outro e chega a vez do Harry. O Harry, ele tem muito medo do Voldemort, né? Só que naquela hora ele sentiu muito medo por conta do que aconteceu com ele no trem, dos Dementadores. Então o bicho-papão, ele veio na forma de um dementador. Exatamente. Acaba, né, que o bicho-papão tenta se apossar dele, só que aí o professor interfere e manda ele de volta pro baú, né? Onde exatamente, ele tá. Como sempre, a aula tem que acontecer alguma coisa e a aula é cancelada. E daí, quando o professor vai defender o Harry, o bicho-papão se transforma no maior medo do professor. E no maior medo do professor é uma lua cheia. Guarda essa informação aí, que daqui a pouco a gente volta pra ela de novo. Daí chega o dia da viagem que eles precisam ir para o condado de Hogsmeade. E lembra que no início do filme ele pediu autorização para o tio dele e o tio dele disse que no final, se ele se comportasse, pode mas não aconteceu, né? É que ele não se comportou, não tem autorização, então ele não vai poder ir para essa viagem. Então ele vai acabar ficando sozinho na escola. Daí no outro dia é a aula do Lupin, porém o Severus Snape está lá substituindo ele. Só que ele não vai poder comparecer, né, por estar incapacitado. E o Severus Snape passa uma pesquisa sobre lobisomens, para eles pesquisarem tudo que eles acharem e tiver existente e inimaginável sobre lobisomens. E aí ele lança a seguinte questão: você sabe qual é a diferença do animago para o lobisomem? Aí, do nada, a Hermione responde: animago é um bruxo que escolhe virar um animal. Lobisomem é uma pessoa que não tem escolha, ele simplesmente vai se transformar. Guarda a informação novamente. Sim. E obviamente, né, mais uma vez, essa aparição da Hermione foi de surpresa, que inclusive o Harry e o amigo dele fica se perguntando, como assim? Você não tava, agora você tá com quantas aulas que você tá sumindo, aparecendo e do nada. Guarda a informação. O Malfoy manda um desenho para o Harry sobre o jogo, que ele vai levar um grande choque. Já acorda direto pro jogo, porque chegou o jogo do quadribol. Na chuva. Na chuva, nublado. E lembrando, todos os dementadores estão ao redor, né, da escola. Como não tá de sol, está nublado escuro, o que é que eles vão estar lá? Eles vão estar lá, ó, rodeando. E daí, nessa questão de pegar esse coisinha de ouro, o pumo, o Harry sobe demais, começa congelando e aí os dementadores chegam, né? Começa a coisar e tudo mais, e uma hora ele não aguenta mais e buf. Antes de ele se estabanar no chão, o Dumbledore, né, salva ele. Daí, né, ele só acorda já na enfermaria e ele vê que o Dumbledore expulsou todos os dementadores da escola. E depois desse episódio, ele vai conversar com o professor Lupin, quando ele sai da enfermaria, né? Pra aprender a se defender dos dementadores. Aí o professor Lupin, nós vemos que ele não tá muito bem. Aí ele diz que depois, né? Depois que ele estivesse melhor, depois das férias, ele faria isso. E nas férias chegando, os garotos, o povo lá foi pro condado e o Harry ficou e ele quer ir. Então ele usa a capa de invisibilidade, né? Pra ir escondido. Né? Só que os irmãos conseguem ver as pegadas dele na neve e agarra ele e leva pra dentro. Aí, exatamente. Nessa hora ele faz: tem outros jeitos, Harry, de ir. E dá um mapa do maroto. É, que esse mapa você é um papel normal, mas se falar as palavras certas, ele mostra a todo mundo
que está ali, né? É como fosse um Waze atualizado, é uma coisa atualizada e desatualizado, né? Atualizado porque mostra todo mundo ao mesmo tempo, e eu falo que é desatualizado porque é um papel, né? No mapa, mas enfim. E aí ele usa o mapa pra chegar no local onde os meninos estão, né? No caso, os amigos. Só que os meninos já dão uma dica, é melhor ir por aqui, ele segue. Pra revelar o mapa, ele tem que falar, prometo não fazer algo de bom, alguma coisa do tipo. E pra desaparecer é feito... Não, mal feito, feito. Pronto. E aí ele usa o caminho que os meninos disseram pra ir atrás dos amigos. E quando chega lá, tá os amigos olhando para uma casa que geralmente... Na história geral, é uma casa que tem fantasmas. E ele vê também que o Malfoy tá enchendo o saco. Então ele aproveita pra fazer uma pegadinha logo, né? E bota o Malfoy pra correr. Exatamente, no meio da neve. E daí, né, eles deixam essa pegadinha de lado e vão andar na cidade. E quando eles estão andando na cidade, eles encontram a Minerva, o ministro e uma mulher lá que parece com Rosmerda, sei lá. Eu não entendi bem o nome dela. E ele pega e usa essa capa da invisibilidade pra ir escutar o que eles estão falando. Porque fala novamente sobre o nome dele. E sobre o Sirius Black. Sobre ser alguma coisa do Harry. Pronto, enquanto ele tá lá escutando, eles falam que o Harry, que era bom avisar o Harry, mas dizem que não é bom avisar. Aí é onde o Harry descobre o porquê desse segredo todinho. Sirius Black é nada mais do que padrinho dele e é responsável pela morte dos pais dele. Exatamente. Ou seja, o Sirius entregou os pais ao Voldemort. Foi por isso que eles morreram. Então é por isso que eles estão atrás, né, e não quer que o Harry saiba, porque ele é padrinho do Harry. E para se tornar padrinho, a gente sabe que tem que ser muito amigo. E acabou matando, né, também aí um dos amigos dele, que é o Pedro Pettigrew, pra não descobrir tudo que ele fez lá, entrega e tudo mais. Disso, o Harry já está meio emocionalmente abalado e corre, né, pra fora. E é quando os amigos vê só as pegadas e o povo caindo, porque ele está atrapalhando todo mundo. E aí a Hermione puxa e tenta conversar com ele, né, e ele diz, né, que é padrinho e que ele vai matar ele. Voltando para a escola, né, ele fala novamente com o professor Lupin, e o professor Lupin começa a treinar ele a enfrentar os dementadores. Que no caso, ele não vai pegar um dementador, né? Logicamente, mas vai usar a questão do bicho-papão. Na forma do dementadores para ensinar o Harry. Para a magia realmente funcionar e derrotar os dementadores, a sua lembrança ela precisa ser muito forte. A sua lembrança feliz ela precisa ser muito, muito forte. E o Harry usa uma lembrança mais forte. Qual lembrança é essa? Que depois eles conversam. Que é os pais. E aí ele tem a chave, novamente, de como enfrentar as coisas que está acontecendo com ele. Que é usar os pais, né? A memória que ele tem viva dos pais. Já que os dementadores, eles sugam a lembranças felizes, tem que ser uma lembrança bem, né? Então daí, o Hagrid vai contar aos meninos, né, que foi pra uma audiência e tudo mais. E resultado do Malfoy, né? Exatamente, porque o Malfoy fez o que fez e o pai dele foi contar pro pai dele e o pai dele disse que o Bicuço tinha que ser sacrificado. Então ele foi participar dessa... Por ser uma criatura perigosa. Exatamente. Foi participar dessa sessão e ficou decidido que eles iam sacrificar o Minguço ou Piguço? Bicuço. O Bicuço. E daí, né, de noite, o Harry, ele tá sem sono. Ele vai abrir o mapa, olhar o mapa, e no mapa ele vê que tem as pegadinhas. Com o nome Pedro Pettigrew. Aí ele faz, tá, como assim? Se ele morreu... e as pegadas dele tá aqui. E ele vai atrás. Sai andando. Ele atrás do Pedro Pettigrew, ele vê que ele tá na frente dele. E ele chega até as pegadas e passa na frente dele. Só que ele não vê nada. E a gente vai entender lá na frente o porquê que ele não viu nada. E daí ele encontra o professor Severus. E ele pergunta por que ele tá lá. E na hora que o Severus tá lá enfrentando o Harry, ele toma o mapa da mão, né? O pedaço, né? Do papel que ele não consegue enxergar o que é. Não vai realmente, porque tem um feitiço. Aí ele toma um negócio, aí o professor Lupin aparece pra salvar ele, né? Disse, eu vou ficar com isso, né? Que provavelmente é alguma coisa que insulta
professores. O Severus vai embora e sai com o Harry. Lá na frente, né, quando entra lá na sala deles, ele diz: por que você está com isso? E daí ele diz assim, você sabe que se esse mapa tivesse na mão do Sirius Black, seria uma arma, porque se ele mostra todo mundo que tá ali e tudo mais, ele ia poder encontrar o Harry rapidinho, né? Então ele já sabe que é uma arma. E daí chega o dia da morte do Bicurso. E eles vão lá atrás do Hagrid, né? Na casa dele, pra conversar, pra dizer que não tem nada que fazer, porque isso, porque aquilo, porque não pode, por causa do Malfoy e esse bororó todinho. Nessa hora, eles veem que um vaso quebra e depois vê que uma pedra na cabeça do Harry. Só que eles até então não entendem o porquê. Mas também serve de alerta porque o professor Dumbledore, mas o ministro e o cara que o ceifeiro, né, que eles chamam, pra matar estão chegando. Então eles saem pelo fundo porque eles não podem ver ele lá por causa da hora, né, que já tava muito tarde. Eles se escondem ali por trás da abóbora. E quando eles entram, todos eles entram, aí eles pegam e falam, vamos embora, né? A Hermione, nessa hora, até olha assim pra floresta e diz, não, eu achei que tinha havido alguma coisa. Só que aí eles vão embora, né? E ficam de longe olhando, né? E vê que vai ser degolado o Bicurso. E o rato do Rony morde ele e sai. Quando ele morde ele e sai, que ele corre assim pro meio, perto daquela árvore lá, aquela árvore, eu tenho certeza que ela é feminina, que ela é meio estressada. É o Salgueiro lutador. Ele chega lá, aparece um lobo que o Harry tinha visto logo no início, né, do filme, quando ele tava esperando não, que apareceu o ônibus. Ele aparece o mesmo lobo e a Hermione faz, Harry. Aí o lobo vem correndo, pula por cima dele, pega na perna do Rony e o rato e puxa pra dentro da árvore, né? Que abre uma passagem misteriosa. Exatamente. Que vai dar onde, minha gente? Vai dar lá naquela casa esquisita. Exatamente. E a Hermione e o Harry ficam tentando entrar dentro desse buraco para ir pro mesmo local. Que tanto é que ela diz, nossa, isso aqui vai dar onde? Quando eles conseguem. E o Harry diz, eu já tenho até uma ideia. Aí quando chega lá, tá o Rony sentado, né, com o rato na mão e o Sirius Black. Exatamente. Quando tá lá com o Sirius Black chega e tudo mais, chega o professor Lupin, que ele fala e tudo mais, que diz que vai matar que não sei o quê. E espere mais um pouco, que isso, que aquilo, chega o professor Severus. Que enfrenta os dois lá e é uma bagaceira, mas enfim. E dá um negócio e bota ele desmaia lá no canto. Enquanto o Severus está desmaiado, né, o que fugiu diz que vai matar ele manda esperar mais um pouquinho, mas ele diz que o Harry precisa saber o porquê. Aí é onde ele vai contar toda a história do porquê tá atrás do Harry, do que aconteceu. Aí quando ele começa a contar que eles eram amigos dos pais dele, nessa história ele diz que o culpado é aquele cara. Que cara? O rato. Aí ele faz o rato, mas o rato... Não, o rato é um cara. Ele diz, mas ele é só o rato pereba. Aí que está na minha família, ele faz há 12 anos. É um tempo muito longo para um rato. Um rato normal. Mas ele tá na sua família há 12 anos e ele tá sem um dedo. Aí lembram da história do cara que morreu. Aí ele faz, isso é mentira, eu vou provar pra você agora. Aí toma o rato, bota lá, o rato começa a fugir, vai pro rato de um lado, o rato pro outro. E eles conseguem transformar ele no Pedro. No Pedro Pettigrew. Aí daí a gente entende o porquê que na hora que o Harry viu as pegadas na frente dele... Atravessou por ele e ele não viu. Porque atravessou o quê? O rato, né? Então como é que ele ia adivinhar que o rato era o Pedro Pettigrew? E daí a gente descobre que quem entregou os pais do Harry foi o Pedro Pettigrew e não o Sirius Black. Que na verdade culpado, né? O Sirius, ele é inocente. Ele tentou proteger esse tempo todinho, só que ele foi acusado por uma coisa que ele não fez. O Sirius, ele é o Animago, né? Que ele é o lobo, aquele lobo dos olhos pretos que arrastou o menino pra dentro da caverna, que apareceu pro Harry no início. A gente percebe que desde o início é como ele tivesse protegendo o Harry, porque ele era do bem, não era do mal, mas foi preso injustamente. Depois de toda essa revelação, eles dizem que vão matar o Pedro Pettigrew, só que o Harry diz que
que vai entregar para as autoridades. Só que aí quando ele sai é onde o professor Se transforma. se transforma. Por quê? Porque está no ápice da lua cheia. Exatamente. Lembra que o maior medo quando ele estava ensinando o Harry do bicho-papão era uma lua cheia? É porque o professor é um lobisomem. E a Hermione descobriu isso quando o professor Severo passou o trabalho sobre lobisomem. Isso. E daí o outro se transforma no lobo, né? E O aproveitando essa confusão da transformação, o Pedro acaba fugindo. Exatamente, transformando no rato e ó, partiu. E o menino, pra defender, se transforma num lobo e acaba ali brigando, né? O Severo aparece, na hora o Severo, ele deu a da graça, né? Ele voltou e vai proteger os meninos, só que o Harry acaba fugindo e prestando atenção onde é, porque o lobisomem escuta um som, que até então a gente acha que era outro lobisomem chamando eles, né? Aí deixa o lobo lá, o Harry vai socorrer e o lobisomem corre. Daí já parte direto que o Sirius, quando o Harry vai atrás do Sirius, ele desce e vai para o lago. Quando ele chega lá no lago, que ele tá desacordado, né, em forma humana, rasgado, todo cortado por conta dele da luta com o lobisomem, o lago começa a congelar. Então a gente já sabe que quando isso acontece, os dementadores que estão perto. Exatamente. E o Harry fica lá porque os dementadores começam. Aí chega e pega o Harry, pega ele, pega o Harry, pega ele. E aquele negócio, e o Harry consegue lançar o patrono. Só que não tão forte para atingir a quantidade que tinha. E daí, nessa hora, quando eles já estão quase sem força, exatamente, ele vê do outro lado um cervo bem brilhante com esse feitiço e acaba saindo todos os dementadores e o Harry olha e diz que é o pai dele. O pai dele. Quando todo mundo coisa, essa luzinha volta e eles desmaiam e já acordam na enfermaria. Ele acorda, a Hermione tá lá, o menino já tá com a perna enfaixada e porque o Severo já tinha levado. Exatamente, e o professor Dumbledore já tá lá. Eles descobrem que o Sirius foi preso e que vai ser morto e que vai receber o beijo do Dementadores, né? Quando vem, eles roubam a sua alma. Ele não só suga as emoções, ele rouba a sua alma e tudo mais pra você ser morto e ninguém nunca viu, porque não consegue. E daí o Dumbledore fala tudo isso, né? Aí eles dizem que isso não pode acontecer porque o Sirius é inocente. E ele diz bem assim, quem que vai acreditar em não sei quantos magos em 3 adolescentes? Então, mesmo assim, ele ainda dá umas dicas do que se precisa fazer. Diz que ele tá preso, né? O Sirius, ele está preso no lado oeste, na Torre Tal, e que eles podem fazer alguma coisa para que não uma vida seja salva, mas 2. E daí é onde a gente descobre como a Hermione consegue assistir todas as aulas e que o menino fala, tá, mas você não tava aqui e agora apareceu. É porque ela lembra que logo no início das aulas, a professora Minerva deu um presente, só que ela não sabia o que era, e depois ela entende que era justamente o reloginho de voltar no tempo. Como o Rony está sem poder andar, ela bota na cabeça do Harry e volta para 7h30, não é? Às 19h30, que é antes de ser a morte do Bicuço. Isso, antes de ser a morte do Bicuço, e ela vai tentar salvar, que ela pega a coisa do Dumbledore e vai tentar salvar. Lembrando que eles estão voltando no tempo e eles estão nos acontecimentos, então não pode haver eles dois se verem, né? O tempo presente com o tempo passado. Exatamente. Aí mostra a parte que quando a primeira vez que eles foram falar com o professor na casa dele, o vaso quebrado, a pedra na cabeça do Harry, era eles mesmo, a Hermione, tentando avisar que os outros estavam chegando, porque eles não estavam vendo. Exatamente. Quando eles chegam atrás das abóboras, que a Hermione olha pra trás e achou que ter visto alguma coisa, era eles mesmo, que ela sai e faz, nossa, meu cabelo é assim, olhando de costa. Ela ainda diz isso. E ele faz, o Harry faz, se esconde. Aí eles vão, né? E eles vão atrás pra pegar o Bicuço. Acabou salvando o Bicuço, né? Porque enquanto o professor, no próprio acontecimento que eles não observam, enrolam, eles conseguem salvar o Bicuço. Trazendo pro meio da floresta. No meio da floresta. Esperando os acontecimentos, né? No caso,
Que veio do lobisomem, né? Veio... Quando o lobo e o lobisomem estão brigando, que a gente escuta uma zoada que ele sai correndo, que eu achei que era outro lobisomem. Na verdade era a Hermione imitando pra afastar o Lupin do Sirius. E nesse lado a gente vê o lado dela, né? Que ela faz bem assim, tá, ele está vindo pra gente. E agora ela fez, eu não pensei nisso. Aí eles vão se esconder atrás de uma árvore e sai de costa. Quando sai de costa, ela dá de cara com o lobisomem. Só que antes de ele ser atacado, o Picuço vai e ataca o lobisomem, bota ele o lobisomem vai embora, pra correr. Bota pra correr, vai perna pra que te quero e salvam eles, né? Então a gente vê essa parte que não tinha mostrado antes. Aí ele corre e vai ver o Sirius, né? Que no caso ele já foi atacado. Ele acha que é o pai dele. Só que aí ele diz assim, o meu pai vai aparecer. Agora. O meu pai vai aparecer agora. A qualquer momento o meu pai vai aparecer. O meu pai vai aparecer. O meu pai vai aparecer. Só que daí mostra que não é o pai dele. Quem faz o feitiço é ele mesmo. Ele fez, se mostrou no caso, né? A própria magia defendeu o percurso do tempo. Porque, tipo assim, os dois iam se encontrar e iam acabar fazendo alguma coisa. Então, a magia protegeu ele, mostrando ele em forma de cervo e deu tudo certo. Exatamente. Então, ele mostra que ele é o bruxo poderoso. Sim. Né? Nesse momento, ele vê que ele é um bruxo poderoso e que salvou e que não foi o pai dele. Aí, quando isso acontece, eles vão pra salvar logo o Sírio lá já preso. Eles encontram o Picuço, vão pegar o Sírio, né? Antes de ser coisada e fala que não poderia cumprir a promessa, né? De que ele poderia ir morar com ele agora, né? Mas quem sabe depois, porque agora ia ser uma vida perigosa, né? Porque ele está fugindo. Exatamente. E até aí que ele seja provado que ele é inocente, ele está fugindo. E aí ele pega e vai embora com o Picuço. E daí eles esperam, né, a hora passar e voltam pro lugar de onde eles iniciaram, que é lá na enfermaria. Tanto é que quando eles estão chegando, eles estavam na frente do Rony. Aí o Rony faz, peraí, como assim? Você tava ali e agora tá aqui? Como assim? Aí a gente vê que eles voltaram no tempo, né? Aí o professor Dumbledore se faz de sonso, né, sobre o que aconteceu. Ele não viu nada, ele não sabe de nada, ele não falou nada. E vai embora. Diz, de qualquer forma, eu nunca estive aqui. Exatamente. E o Rony fica... Como assim, cara? Como assim vocês estavam ali e já não estão mais? Aí ele faz... É uma longa história. Você não vai entender. E partindo, corta a cena, vai pra já... Eles voltando à vida normal deles, né? Tá no jantar que o Rony acaba abrindo, confessa que abriu o presente. E quando o Harry olha o presente, é uma vassoura nova, né? Que o Harry tinha perdido lá naquele jogo de quadribol. Exatamente, os dementadores atingiu ele, né? Isso. Ganhando uma vassoura mais veloz com uma pena pendurada. Nós sabemos que a pena, né? Nós sabemos de quem é. E o presente também nós sabemos de quem é, mas não é revelado no filme. Exatamente. Para os outros. Para o outro. E aí ele vai testar a vassoura, que vai-se embora. E aí nós chegamos à conclusão da Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, nos segue lá no Instagram e obviamente vai estar aparecendo os 2 outros vídeos aqui na tela. Assiste e é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!